Gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu TCC. Se você tá muito perdido, se você não me acompanha lá no Instagram, você não tá sabendo, mas eu apresentei meu TCC no início de maio e eu fiz um vídeo, um vlog do dia da apresentação, eu super nervosa, assim, desmoronando de nervos. Sério, gente, eu tava muito nervosa, eu não tava passando bem. Eu tava tipo, meu Deus, eu não vou dar conta, será que eu consigo? Será que, sabe? Só que aí eu coloquei na minha cabeça aqui. A apresentação é meramente uma coisa ali para oficializar, para você apresentar o seu TCC para as pessoas convidadas, não é nem para sua banca, porque sua banca lê o seu trabalho, ela sabe do que você tá falando. Então, é mais para os seus convidados. Então, aí eu já fiquei um pouquinho mais de boa, assim, foi bem pouquinho, mas fiquei um pouquinho mais de boa e consegui apresentar tranquila. E deu tudo certo, graças a Deus, consegui, passei, fui aprovada, tirei 93 no meu TCC. Não foi 100, eu queria 100, porém, né, não consegui. Mas eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês contando sobre o que foi o meu TCC, como que foi a escrita, se deu muito trabalho, se não deu, se foi difícil, se não foi, como que eu escolhi o tema e todas essas coisas, tá? Então é isso, se você quer saber, continua assistindo o vídeo. Então vamos começar com a parte mais importante, que foi a escolha do tema. Eu comecei a pensar no meu TCC, comecei a desenvolver, né, alguma coisa no final de 2019, e eu queria fazer, meu curso é Letras, pra quem não sabe, eu curso Letras na Universidade Federal de Lavras, na UFLA, e eu queria fazer alguma coisa que envolvesse literatura inglesa. Porém, eu não sabia muito pra onde ir. Eu queria também falar sobre literatura infanto-juvenil, que é a literatura que eu mais lia, né, na época, hoje em dia não tanto, mas é os livros que eu mais lia. E eu queria também falar de literatura fantástica. Então, eu queria de um livro fantástico, que fosse infanto-juvenil, e que trabalhasse algum ponto ali que desse pra eu discutir sobre, né? Então, inicialmente, as primeiras sagas que vieram na minha cabeça foram Harry Potter e as Crônicas de Nárnia. E aí, eu tinha que decidir qual das duas eu queria. Então, eu fui conversar com a minha orientadora e mostrei pra ela, eu falei, olha, eu quero trabalhar com essas temáticas e eu quero trabalhar com alguma dessas obras, ou Harry Potter ou as Crônicas de Nárnia. O que você acha? E aí a gente discutiu, ela pediu pra eu reler todos os livros das duas sagas, coisas que eu não fiz porque eu tava atolada de coisa da faculdade pra fazer, mas ela pediu pra eu reler tudo e separar alguns pontos que eu queria tratar em cada uma. E aí, como eu tava super atolada, sem tempo pra ler nada, sem tempo pra reler duas sagas que são gigantescas, eu fui o quê? No Google Acadêmico, pesquisei TCCs que falassem sobre Harry Potter e TCCs que falassem sobre as Crônicas de Nárnia. Primeiramente, a primeira coisa, assim, a primeira impressão que eu tive era que de Harry Potter existem muitos trabalhos acadêmicos que falam de Harry Potter. Tipo, muitos, 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 muitos. Cada um apontando uma coisa diferente na obra. Uma falando da literatura fantástica, outro falando de construção de personagens, outro falando de construção de mundo, outro falando qual que foi a influência de Harry Potter na juventude e esse tipo de coisa. Em comparação das Crônicas de Nárnia, não existiam muitos trabalhos. Eu achei alguns que eram trabalhos do pessoal da filosofia que falavam sobre, que faziam, né, a comparação de como que o Lewis conseguiu montar uma representação infantil baseada na Bíblia, né, já que ele era um escritor, uma pessoa, né, que ele era muito inconstante na sua fé. Ele foi ateu, depois ele foi cristão, depois ele foi ateu de novo, depois ele voltou a ser cristão. Então, ele passou por vários estágios e ele escreveu as Crônicas de Nárnia quando ele já estava ali com seus 50 e poucos anos, quase 50 anos, e que ele estava completamente ali na sua fé e estava pesquisando sobre, falando sobre, tanto que o Lewis, ele tem vários livros que falam sobre fé, igual o Cristianismo Puro e Simples, a Carta ao Diabo, alguma coisa assim, mas tem vários, vou deixar imagens aqui. E aí eu percebi que não tinha nenhum trabalho que abordasse a questão teórica literária da obra das Crônicas de Nárnia. Então, eu optei por fazer pelas Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia também, eu pensei nesse livro porque foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, então tinha uma carga muito forte, foi a primeira vez que eu fui num cinema, e eu também li esses livros quando eu era criança e eu amei, gente, eu amava esse mundo, eu amava tudo que envolvia as Crônicas de Nárnia. Eu tenho uma bonequinha da Lucy até hoje, está ali me olhando, porque eu amo mesmo, eu amo muito esse universo. Então, ficou decidido que eu falaria sobre as Crônicas de Nárnia.
Porém, pra quem não sabe, as Crônicas de Nárnia são 7 crônicas, são 7 livros, então é coisa pra caramba. E, infelizmente, não tem como você abordar 7 livros num TCC, porque é muita coisa pra pouco tempo de estudo que você tem. E aí, foi mais uma conversa com a minha orientadora e ela me falando: olha, você vai ter que escolher um livro do 7 para a gente começar a desenvolver. Então, até final de 2019, a gente já tinha definido que seria as Crônicas de Nárnia e que eu falaria sobre a literatura fantástica dentro das Crônicas de Nárnia. Foi exatamente isso, terminamos assim. Voltamos em 2020, antes de corona, e eu tive uma outra reunião com ela e ela me deu algumas sugestões. Falou pra mim assim, olha, minha pesquisa, a pesquisa da minha orientadora, né, no caso, é sobre multiculturalismo. E eu queria fazer iniciação científica com ela enquanto eu fizesse o meu TCC. E aí eu precisava de um projeto que entrasse dentro da pesquisa dela, ou seja, eu precisava de um projeto que entrasse dentro do multiculturalismo para eu conseguir a iniciação científica. Eu tinha feito uma disciplina com ela, que era literatura inglesa, e ela veio conversar comigo e falou, olha, eu percebi durante a nossa disciplina que você gosta muito de falar sobre assuntos femininos, sobre personagens femininas, sobre o feminismo, então eu acho que seria muito interessante a gente trazer isso para sua pesquisa. E eu falei, nossa, sim, com certeza, só vamos. E aí, já entrei numa outra temática, né? Já mudei o tema do TCC. Já não ia falar mais sobre literatura fantástica. Ia falar sobre a construção das personagens femininas. Porém, as Crônicas de Nárnia têm várias personagens femininas. Então eu tinha que escolher um livro e desse livro pegar essas personagens femininas e criar esse TCC. E aí, eu escolhi O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro das crônicas. Esse aqui é o livro que dá início a tudo, que introduz a gente ao universo de Nárnia, que mostra a criação de Nárnia. Então, tudo começa aqui. Aqui é a introdução e eu achei que seria, né, não seria mais do que certo começar com ele, já que ele é o começo das histórias. E aí, fui escolher esse livro. Esse livro traz duas personagens femininas mais principais, que aparecem mais, que é a personagem da Polly, que é essa menininha lourinha aqui da capa, e a personagem da Jadis, que é a feiticeira, que a gente conhece lá nas Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é aquela feiticeira lá. Ela aparece aqui, a gente vê de onde ela surgiu, de onde ela veio, quem é aquela mulher, né, o que ela tá fazendo, de onde ela veio. A gente não sabe, a gente descobre aqui. E aí, ficou decidido que seria isso, então. O meu trabalho teve como título A Construção das Personagens Femininas em As Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, e eu foquei em falar na personagem da Polly e na personagem da Jadis. Dito isso, explicado o tema, né, demorou esse tempo ao tudo só pra explicar o tema, eu comecei a separar sobre o que realmente eu ia falar. Então eu tive que ler, gente, muita coisa. Nossa, eu li tanta coisa, mas eu li tanta coisa, vocês não estão preparados. Eu li muita coisa, muito livro que falava sobre a história do feminino, a história da mulher, como que o feminismo foi criado, as vertentes do feminismo. Li também sobre a literatura fantástica, li acho que 2 ou 3 livros sobre literatura fantástica, li 2 livros sobre construção de personagens. Então, assim, gente, foi muita carga teórica, foi muita carga. Meu 2020 inteiro foi lendo livro, um atrás do outro, livro teórico, para poder escrever esse TCC. Porque nas datas, né, que a gente tinha, como a gente estava ali no início da pandemia, nada era muito certo, a UFLA tinha falado que a gente ia formar no final do ano passado, né, que era a data correta, final de 2020, já que eu iniciei meu curso em 2017. E, então, eu tinha aí mais ou menos 9 meses para poder escrever e apresentar o meu TCC. E aí eu comecei louca, virada, lendo muita coisa para poder fazer. Então ficou decidido que eu iria fazer um capítulo geral, onde eu falei sobre o C.S. Lewis, a vida dele, como que foi a criação dos livros de Nárnia, como que ele escreveu, de onde ele teve essas ideias, essas coisas. Um subtópico falando sobre as crônicas no geral, então eu fiz um resuminho de cada livro e coloquei lá nesse capítulo. Falei também sobre as ordens de publicação, as ordens de leitura, essas coisas. E depois eu fiz um subtópico falando sobre a literatura fantástica, que eu não queria deixar de abordar, eu queria abordar a literatura fantástica de qualquer jeito, então eu criei um mini capítulo ali falando sobre literatura fantástica, bem rapidinho, apontando alguns lugares que a obra traz características que são da literatura fantástica. Depois, eu trouxe um resumo, né, da obra, do livro escolhido, que foi esse, né, O Sobrinho do Mago. E, por fim, ali, antes de fazer a análise das personagens, eu fiz um capítulo inteiro sobre a história da mulher. Porque
Como eu ia fazer uma análise sobre a construção das personagens femininas, eu tinha que fazer uma relação com a história da mulher. Já que o livro foi escrito em 1950, 55, por aí, o Lewis, ele, assim, mesmo que não tenha sido intencional, ele vai descrever a mulher, ou a menina, né, no caso da Polly, de acordo com a interpretação que ele tem da mulher da época que ele vive. Então eu teria que abordar a mulher de 1950 a 1955. E para isso, eu tenho que passar por toda uma história da mulher, né? Não posso falar assim, em 1955 estava assim. Não posso. Então, eu fiz um capítulo histórico sobre a vida da mulher, sobre a sociedade patriarcal, sobre tudo, gente. Sobre o feminismo, falei de tudo. Peguei desde lá da sociedade greco-romana, lá no inicinho, até por volta ali de 1960, 1970, por aí. Falei até aí, mais ou menos. Eu fui até além um pouco do que eu precisava. E depois eu fiz o capítulo sobre a construção das personagens em si. Então, primeiro eu fiz uma introduçãozinha falando de construção de personagens no geral. Falei de tudo, desde masculino até feminino, e depois eu foquei nas personagens. Então aí eu foquei na personagem da Polly, que é uma criança, uma menina, como que o Lewis fez essa representação dessa menina, o papel dela na história, como que foi, como que aconteceu, o que ela tinha que fazer. E depois eu falei da Jadis, que é a antagonista da história, é uma mulher que é descrita como muito forte, muito bela, com aquele poder. Como que foi isso? E esse foi meu TCC. Lá no Instagram, vocês me mandaram algumas perguntas que eu respondi no vlog, mas eu achei interessante trazer para responder aqui no YouTube também. Então, eu trouxe essas questões. São 5 ou 6 questões no total, então vai ser bem rapidinho. A primeira pergunta foi: é difícil de escrever? Eu acho que difícil não seria a palavra, mas é um processo demorado. Porque às vezes você tem inspiração, você consegue escrever muito de uma vez só, às vezes não, às vezes você senta, fica o dia inteiro para escrever, escreve um parágrafo ou não escreve nada. É um processo muito lento, mas que uma hora sai. Então, assim, difícil, impossível não é, mas não é uma coisa também muito fácil. Pergunta número 2: qual foi sua maior dificuldade na escrita? Eu tenho muita dificuldade em criar introduções e conclusões para os meus textos. Eu sei. O início e o fim não consigo, mas o meio eu sei fazer. Eu consigo desenvolver a ideia, eu consigo falar sobre aquilo, assim, consigo encher linguiça o tanto que vocês quiserem. Mas eu não consigo fazer introdução nem conclusão. Eu acho muito difícil chegar numa conclusão quando eu ainda estou cheia de dúvidas. Então, quando eu terminei o meu TCC, eu tive muita dificuldade em fazer as considerações finais, porque eu não sabia o que eu tinha concluído, eu não tinha essa ideia do que eu tinha concluído. Então foi bem difícil para mim a questão da introdução e as considerações finais. Foi assim, o pior. O resto eu escrevi bem rapidinho, mas introdução e considerações finais foi a última coisa que eu fiz. Pergunta número 4: como você achou textos para a sua pesquisa? Pesquisando, tô brincando. Mas alguns textos, por exemplo, que eu usei para poder falar sobre a história da mulher, foi a minha orientadora que me indicou. Ela me indicou os básicos, né, gente? Que é Judith Butler, Simone de Beauvoir, Margaret Walters, deixa eu ver quem mais. Tem mais uma que eu esqueci o nome dela. Mas o que eu fazia? Eu peguei essas básicas, procurei pesquisas e TCCs que falassem sobre essas obras básicas do feminismo, e dentro desses TCCs eu ia nas referências e via quais livros a mais essa pessoa teria usado para poder falar sobre aquele assunto. E aí eu ia atrás desses livros. Basicamente é isso, é olhar a referência de trabalhos que falem e abordem os mesmos assuntos que o seu vai abordar. É o mais fácil. Eu achei que foi a forma mais fácil de poder achar texto que vai te ajudar a embasar a sua pesquisa. Entretanto, tem alguns assuntos que não são tão fáceis de achar. Por exemplo, quando eu vou falar da construção da personagem, eu consegui achar 2 livros e um artigo e só, não conseguia achar mais nada. E dentro desses 2 livros eu só conseguia utilizar um livro, porque o outro era muito complicado, eu não estava entendendo nada. Então acabou que eu usei um livro e um artigo para poder falar sobre construção de personagem, que foi pouco, não foi muito. Eu precisava de mais, só que eu não achava trabalhos que falassem sobre construção de personagem. Então assim, foi um pouquinho complicado, mas nada tão impossível também. Pergunta número 4, 5, não sei mais onde eu tô. Em quanto tempo você desenvolveu o seu TCC? Eu desenvolvi comecei a pensar no meu TCC no final de 2019, igual eu já falei. Passei o ano de 2020 inteiro fazendo, escrevendo, lendo e, né, produzindo o TCC. Terminei ele em
abril, agora abril de 2020, terminei ele, entreguei para minha orientadora e apresentei no inicinho de maio. Então foram aí quase 1 ano e meio de desenvolvendo e escrevendo o TCC. Então, 1 ano e meio. E a última pergunta que eu não lembro o número mais. Quais os pontos mais importantes para abordar na sua apresentação? Eu acho que o máximo que você conseguir resumir o seu trabalho melhor, porque você tem 20 minutos de apresentação, então quanto menos você falar melhor, porque vai ser muita coisa, você vai ocupar todo o seu tempo e você tem que ser bem sucinto. Eu falei a parte sobre resumo da obra, eu falei muito rápido. Parte sobre a vida do autor, eu não falei. Eu não falei sobre literatura fantástica. Eu não falei sobre as outras obras das Crônicas de Nárnia. Então, eu foquei mesmo na análise. Eu falei, fiz uma introdução, fiz uma breve abordagem sobre a história do livro. Depois falei um pouco da história da mulher, mas foquei também só na parte que ali de 1950 a 1955, não falei desde lá da Grécia e de Roma, eu foquei só nessa parte que pega ali no livro e depois fiz a minha análise rapidinho. E foi isso, fiz uma coisa bem sucinta e foi ótimo, falei super bem, pelo menos as pessoas que estavam vendo falaram que eu falei super bem, né? Não sei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter dado dicas e ter tirado dúvidas, né, sobre isso. E não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, de me seguir lá no Instagram, porque você está perdendo. Lá no Instagram tem um vlog do dia da apresentação e que eu estava muito nervosa, igual eu já falei, então vai lá ver se você ainda não viu. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!